Boa noite, irmãos. Que todos se sintam muito bem em nossa casa espírita, em mais essa noite da reflexão. Antes de iniciarmos a palestra da noite de hoje, nós vamos dar breves avisos aqui que pode servir para todos nós. Inscrições para o IEE, que é a Introdução ao Estudo do Espiritismo. Tá? Nós gostaríamos de convidar então a todos os irmãos que têm interesse no estudo do Espiritismo. O novo grupo vai iniciar agora em março, tá? Às quartas-feiras, logo após as palestras. Tá? As inscrições podem ser feitas no formulário que se encontra sobre a mesa, tá? No início, na entrada ali, tá? Os irmãos da recepção estão disponíveis para auxiliar no que for preciso, tá? Aqueles que tiverem alguma dúvida, então, se caso não tenha ninguém na entrada, poderão se dirigir até o posto de livros para pedir maiores informações sobre esse estudo do Espiritismo. Ainda, na continuidade, nós queremos informar que a casa passará a contar com uma atividade de passe individual após as palestras públicas, domingos, segundas e quartas. Para aqueles que desejarem ou necessitarem, após o passe espiritual, que é aquele passe coletivo que é feito no final das palestras, essa mudança vai ocorrer a partir de 1º de março. Tá? Então, dessa forma, não vai acontecer mais nas quintas-feiras, como é comum, tá? Apenas após as palestras públicas, conforme já informamos. Tá? Tampouco haverá distribuição de fichas, tá? Sendo que serão chamadas por ordem das cadeiras em que sentam, iniciando pelos que estão nas cadeiras da frente. Então, o passe vai acontecer dessa forma: as pessoas sentam aqui na frente e vão ser chamadas conforme a ordem. Tá? O atendimento fraterno vai continuar da mesma forma e maiores informações poderão ser sanadas com nossos irmãos da recepção ou então no posto de livros, aqueles que quiserem buscar maiores informações sobre o passe. Tá? Bem, hoje à noite nós temos um convidado que vem até a nossa casa espírita, ele que é de Cruz Alta, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, Luiz Carlos Fauer-Harmel. Tá? O sobrenome é um pouco difícil, até tive que pedir informações para ele como pronunciar, mas seja muito bem-vindo, Luiz Carlos, à nossa casa espírita, e ele vai falar sobre o tema bem e mal sofrer. Então, damos continuidade à palestra da noite de hoje e que tenhamos todos uma ótima palestra com Luiz Carlos. Em primeiro lugar, a minha agradecimento à direção da casa por esse fraterno convite de poder comparecer aqui e trazer esse abraço carinhoso do Grupo Espírita Bezerra de Menezes a essa tão fraterna comunidade espírita, que para nós esse intercâmbio entre as casas espíritas e seus trabalhadores da nossa região é algo que muito nos alegra, que muito nos incentiva e que, acima de tudo, é algo que engrandece o movimento espírita da nossa região. Então, muito obrigado por esse convite e muito agradecidos ficamos. Escolhemos esse tema sobre o bem e o mal sofrer. Na mensagem
do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde são abordados diferentes temas, a causa das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, o bem e o mal sofrer, e assim por diante. É um dos capítulos do Evangelho que nos remete sempre a uma reflexão, mas acima de tudo, ele nos remete a um alento, a um conforto para as nossas vidas, mostrando um Deus não vingativo, mas um Deus, acima de tudo, amoroso e bom. E as aflições da vida, os sofrimentos, fazem parte do Espírito, mais próximo que nós estamos da animalidade do que da angelitude, pela nossa imperfeição, ainda preso aos valores materiais, ainda preso aos instintos. Todos nós que vivemos num mundo de provas e expiações, passamos pela dor, passamos pelo sofrimento, pela nossa própria condição de imperfeição moral, muito aquém daquele desenvolvimento intelectual que já conseguimos alcançar ao longo da nossa trajetória evolutiva. Daí a dor, o sofrimento ser um imperativo na vida de toda a humanidade. A maneira com que o espírito vive essas naturais atribulações, assim podemos dizer, é o que vai ser o grande diferencial da nossa existência. Daí o bem e o mal sofrer. Tanto que a referência que o Espírito Lacordaire faz nessas instruções dos Espíritos, ele diz que sofre o rico, mas sofre o pobre também na palha. Então, nos mostrando uma condição natural da nossa condição do mundo de provas e expiações. E nós precisamos compreender como que nós podemos bem sofrer. Aos olhos dos leigos, sofrer não é bom. O sofrimento é uma coisa terrível, nos judia, nos mortifica, nos aprisiona muitas vezes. Mas nós precisamos fazer a reflexão de como bem ou, no caso, mal sofrer. Bem sofre aquele que, confiando em Deus, nas suas leis, compreende e aceita a justiça e a necessidade dessas atribulações, não se rebelando, não se desesperando, mantendo-se equilibrado, espiritualmente falando, sentindo e fazendo o melhor que pode para superar as dificuldades, colabora para amenizá-las e, quiçá, eliminá-las o mais depressa possível. Resignar-se na compreensão da justiça e do amor de Deus nas aflições é diminuí-las na sua intensidade, é manter-se equilibrado e reagir no bem, apesar de todas as dificuldades, é compreendê-las como oportunidades para o exercício da paciência, da tolerância, da humildade, da confiança em Deus e em si, na superação e aproveitamento dessas atribulações. E muitas vezes, nas nossas rogativas, nós pedimos a Deus paciência. Meu Deus, me concede paciência, me concede tolerância, esperando que paciência e tolerância se encontrem em nossa vida como num estalar de dedos, como num passe de mágica. E a reflexão que nos remete o Evangelho é que na medida em que
nós pedimos aos céus paciência e tolerância, Deus vai nos conceder, no caso, oportunidades do exercício da paciência, oportunidades do exercício da tolerância, para que nós possamos, através desse exercício, nos fortificar e assim gradativamente nos tornarmos mais pacientes, nos tornarmos mais tolerantes, nos tornarmos mais resignados com a nossa situação. Foi para esses momentos, para as pessoas que estavam nesse grau de situação, que o Mestre, que Jesus, fez a exortação nas suas bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. E já nos mostrando que o momento da recompensa não é aqui. A nossa recompensa, com certeza, se nós formos firmes, fortes, resignados, será na vitória sobre essas atribulações, e a recompensa será na pátria espiritual. Saber sofrer, meus irmãos, é demonstrar em seu amor e confiança, demonstrar seu amor e sua confiança a Deus e suas leis. É ser humilde, considerando-se igual a todos os irmãos de humanidade, sujeito às mesmas vicissitudes. Confiar que a justiça divina não contém privilégios, mas dá a cada um segundo as suas obras. E há algo extremamente claro, e o Espiritismo nos traz isso de uma maneira transparente: Deus é imensamente bom, imensamente bom, e nos permite que façamos a semeadura que nós quisermos. Nos permite, somos, como diz, livres para exercermos o nosso livre-arbítrio da forma que quisermos. Mas tem um porém: Deus é imensamente justo e fará com que nós vamos colher exatamente aquilo que plantamos. Então cuidemos da nossa semeadura, para que a nossa colheita seja mais farta. O bem sofrer é a oportunidade de ressarcir os débitos do passado, distante ou próximo, libertando-se das consequências dolorosas que permanecem impressas no nosso perispírito, incomodam o nosso espírito, que quer libertar-se dessas amarras que o prendem à vida material, para mais facilmente nós possamos alçar voos bem altos na direção dos planos mais elevados. Graças a esse Deus amoroso e bom, nós temos aquilo que a doutrina espírita chama o véu do esquecimento do passado. Muitas vezes não lembramos das tribulações, não lembramos dos nossos erros de eras pretéritas e nos sentimos injustiçados. Digo, afirmo e tenho essa certeza consubstanciada nos anais das obras básicas: não há injustiça divina. Se nós sofremos, há de ser justa a causa das nossas dores e das nossas aflições. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, faz referência que das dores e sofrimentos que os homens passam, 90% é em função do mau uso do nosso livre-arbítrio na nossa existência. Temos uma margem, temos uma gama pequena, em torno de 10% que ficam
para aqueles casos em que a lei do ajuste, a lei da causa e do efeito deve ser cumprida. Tudo aquilo que nós agimos, nos desajustamos com a lei divina, com a lei natural, precisa ser trazido ao equilíbrio natural. E aí a bondade de Deus, que nos concede a oportunidade amorosa da reencarnação para que possamos trilhar novos caminhos. E esse esquecimento do passado é muito importante para que nós mantenhamos o foco na nossa busca da perfeição. Eu recordo agora, de um atendimento fraterno, há anos atrás, muitos anos atrás, feitos na nossa casa, Bezerra de Menezes, de Cruz Alta, onde uma família estava enfrentando sérios problemas com filhos pequenos, crianças, um casal de filhos de tenra idade, 7, 8 anos, que não conseguiam conviver, brigas, agressões violentas, e foram trazidos para o atendimento fraterno, conversando com os pais, conversando com as crianças, e o relato da menina era muito interessante, quando nos dizia assim: eu não quero agredir ele, mas quando eu lembro do que ele me fez quando ele era grande, me dá uma raiva aqui dentro de mim e eu tenho que bater nele, mostrando que através da reencarnação Deus oportuniza os reajustes, trazendo aqueles espíritos que muitas vezes se desentenderam, trocaram laços de ódio para se reharmonizarem nas bênçãos da reencarnação. E assim, as provas bem suportadas são aquelas que fazem a pessoa crescer, servem de aprendizado, e quando terminam, o sofredor diz: sou outra pessoa, cresci, amadureci, percebo o mundo de outra forma. E a gente pode fazer um exercício agora bem simples. Vamos lembrar das atribulações que nós passamos. Quando nós vivenciamos aquelas tribulações, aquelas dificuldades, à nossa frente parecia uma coisa intransponível, uma montanha, não vamos conseguir vencer. É muito para mim, é um fardo pesado, mas nós persistimos, nós tivemos a fé, tivemos a coragem, fomos confiantes, fomos fazendo os nossos esforços, amigos queridos nos ajudaram de uma forma ou outra, vencemos. E aí a gente olha para trás e vê assim: nossa, isso parece tão distante de mim agora. A dificuldade nos oportuniza a melhora, ela nos credencia para novas batalhas, para que nós venhamos, através desse aprendizado, superar novos desafios e inclusive servirmos de modelo para aqueles que estão atravessando dificuldades. Calma, confia, eu já passei por isso e sei que tudo vai passar. Tenha força, tenha fé, tenha confiança. Conte comigo quando eu precisar, estarei aqui para te ajudar. Tenhamos essa confiança. Nós somos muito mais fortes do que imaginamos. E lembrar que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. De um modo geral, o homem já percebeu que as aflições do viver na terra são proporcionais ao que ele pode suportar, E a gente vê esses ditados populares aí: Deus dá o frio conforme o cobertor, O fardo é proporcional à força de quem carrega. Isso já está incorporado no nosso inconsciente coletivo, a gente sabendo que jaz dentro de nós a força da centelha divina que busca sempre a divindade, busca sempre a superação. Muitas vezes falta para nós a confiança,
o ânimo, a coragem de que nós somos capazes sim. E Deus não vai nos dar soluções prontas, mas quer que nós usemos da nossa inteligência, da nossa capacidade de superação, para que possamos avançar, superando todos esses caminhos difíceis, todas essas atribulações. E por que, cabe a pergunta, por que o fardo é sempre proporcional às forças do homem? Porque na lei divina, meus irmãos, não é o sofrimento pelo sofrimento, não é o olho por olho, dente por dente, não é a vingança. Nós já superamos essa fase. Foi uma fase muito importante no crescimento dos espíritos, quando através da lei de Moisés, imperativa para aquele povo primitivo, rebelde, ainda embrutecido, necessária a lei do olho por olho, dente por dente. Não era que Deus era um Deus punitivo, mas era um processo educativo para homens embrutecidos. Cristo veio fazer uma revolução e trazer o amai-vos uns aos outros, trazer a lei do amor e mostrar que jaz dentro de nós a luz divina que quer crescer. Faça-se a vossa, brilhe a vossa luz, dizia e alertava o mestre. Então, os sofrimentos, as atribulações serão próprias do nosso planeta, serão próprias do nosso dia a dia, da terra, das nossas vidas de relação, e devem libertar o nosso espírito das mazelas espirituais, oferecendo lições para serem aprendidas pelo raciocínio, pela sensibilidade, a fim de que as mudanças internas ocorram no desenvolvimento das qualidades divinas que todos nós trazemos dentro de nós. Ou seja, a situação difícil, a dificuldade, a dor e os problemas pedem uma grande pergunta: o que isso quer me ensinar? Qual lição eu preciso tirar dessa situação que eu estou vivendo? Qual lição a espiritualidade quer que eu aprenda com todas essas vivências que estão acontecendo na minha vida nesse momento? No livro Código do Monte, do nosso palestrante Sérgio Lopes, ele faz uma referência que eu vou trazer, bem curtinha aqui, vou trazer, falando justamente sobre esse aspecto. E ele nos diz assim: a vida não se constitui apenas em sofrimento, mas é preciso saber conviver com as dores e dificuldades. Jesus sabia disso. Sabemos que o crescimento surge na maior parte das vezes depois das situações difíceis. Não é provável que tivéssemos um amadurecimento emocional se passássemos apenas por coisas agradáveis. Quando acontece algo ruim com os outros, achamos normal. Quando acontece algo com a gente não gosta, se sente vítima. Ninguém espera que seja normal o sofrimento, mas é necessário, acima de tudo, aprender a resignação. E, em certo sentido, resignação é a capacidade de ficar quieto, calado, sem esbravejar. E isso se dá não apenas no âmbito das palavras, mas no âmbito das emoções. E vale a gente salientar que quando eu reclamo, eu estou clamando. Reclamar significa clamar duas vezes. Quanto mais eu reclamar da situação, mais eu estou vivendo, estou
pedindo aquela situação. A Bíblia tem dos evangelhos, mais de 300 citações que falam, ele clamou a Deus, ele pediu a Deus. Então, reclamar significa clamar 2 vezes. Então, precisamos mudar esse aspecto da nossa existência. Encerra o Sérgio dizendo assim: em outras palavras, a resignação é a capacidade intransferível do indivíduo resolver os seus problemas internos, de dar conta de si próprio, responsabilizar-se por si mesmo. É claro que ninguém pode viver sozinho. Nós precisamos uns dos outros para aprender, mas precisamos, acima de tudo, aprender a resolver as dificuldades que são nossas, intransferíveis, inalienáveis. Quando Jesus se reportava nas bem-aventuranças aos aflitos, é provável que ele estivesse louvando a tristeza, não louvando a tristeza, mas sim os resultados positivos que advinham dessa nossa força, dessa nossa coragem em enfrentar todas as dificuldades. E é assim que funciona a justiça e a misericórdia divina, proporcionando ao espírito rebelde um viver em mundos materiais, igual ao que nós estamos inseridos, de provas e expiações, onde as vicissitudes, frutos da nossa rebeldia, podem levando às melhorias que podemos alcançar. Se bem sofridas, se bem suportadas, podem fazer com que nós transcendemos, isso é, superar os nossos limites, saber que estamos em mais condições de suportar novas dores. Nós podemos fazer um breve exercício aqui. Eu convido a todos nós a fazer um breve exercício aqui e gostaria de contar com a sinceridade de todos vocês. Quem de nós aqui já passou, já superou, está vivendo alguma dificuldade, algum problema? Levante a mão e mantenha. Superou, já passou ou está vivendo? Olha que interessante, pode olhar, agora olhem aqui em volta. Todo mundo. Vocês viram, meus irmãos, o que nos une é a capacidade de superar. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós superamos as nossas dificuldades, todos nós estamos em vias de superar as nossas dificuldades. Então a dor e o sofrimento nos aproxima muito mais do que as facilidades. Muito mais do que as facilidades. Porque muitas vezes aquilo que achamos uma vida de bem-aventurança, de facilidades, é um grande tormento, é uma grande provação para o espírito que está vivenciando essa situação. Foi por isso que o espírito Lacordaire faz essa exortação: quando vos atingir um motivo de dor ou contrariedade, tratai de elevar-vos acima das vicissitudes e das circunstâncias. Quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui mais forte, eu venci e eu consegui a superação. Bem-aventurados os aflitos pode ser traduzido: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado, olha só que bela reflexão,
centuplicado as suas alegrias que lhes faltam na terra e que lhes advirão após a vida de repouso. Já encaminhando a nossa fala para o final, eu gostaria de trazer uma mensagem trazida por Chico Xavier, do Espírito Meimei, publicada no livro Cartas do Coração. E ela traz por título a seguinte mensagem: confie sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue em frente, erguendo-te por luz celeste acima de ti. Crê, trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Muito obrigado pela atenção dos queridos irmãos. Uma boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui entre irmãos, entre amigos, para trazer um convite amoroso da nossa federativa. Eu falo em nome da assessoria de arte da FEBS, trazendo aqui então o convite para o 4º intercâmbio de trabalhadores de arte espírita. Esse que é uma atividade juntamente com a Abrarte, que é a Associação Brasileira dos Artistas Espíritas. E a novidade que justamente eu venho trazer hoje é que foi ampliado esse intercâmbio e nós estamos convidando não somente aqueles que trabalham com arte espírita, e nós somos sabedores que esta casa, essa sociedade espírita aqui, é um expoente da arte espírita com um trabalho muito significativo na área do teatro, da música principalmente. Mas então este convite ele está aberto a todos aqueles que se interessam pela temática, que gostam de música, que gostam de poesia, que fazem arte na evangelização, enfim, quem se sensibiliza. E o nome do intercâmbio é justamente a iluminação do ser através da arte. Então, no dia 2 de maio, agora de 2020, das 8h30 até as 18 horas, então é um dia inteiro vivenciando a arte, lá em Porto Alegre, então, no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, onde nós temos um convidado especial, que é o Maurício Keller. Quem é trabalhador da arte deve conhecer, que é o coordenador do Grupo GAN, que é o Grupo Arte Nascente, ele que é um trabalhador de Goiânia. Então, o intercâmbio de artista espírita é uma oportunidade de nós trocarmos experiências, de nós conhecermos pessoas e estreitarmos laços, trazendo subsídios para o nosso trabalho de arte nas nossas casas espíritas. Então, fica aqui o convite, no dia 2 de maio, bem no meio do feriadão, nós estaremos lá. O pessoal de Cruz Alta, acredito que aqui também o pessoal de Juiz já está se movimentando, mas também o convite se estende a toda a comunidade. Muito obrigada.
em que aquele momento em que a espiritualidade amiga nos auxilia um pouco mais. E rogamos então neste momento para que os benfeitores espirituais possam envolver a todos com vibrações de amor, de carinho, de equilíbrio, que possam envolver confortos espirituais, acalmando as dores, as angústias da alma, para que possamos sofrer menos e amar mais. Sejamos todos nós sensibilizados pela amorosidade da equipe espiritual. Que cada um também possa mentalizar aquilo que necessita, mentalizar com fé e com confiança esse auxílio espiritual. O auxílio sempre vem de alguma maneira. Rogamos também todo esse amparo ao Mestre Jesus, esse irmão amigo, que ele possa nos abraçar fraternalmente. E assim, uma sensação de leveza, de bem-estar, vai tomando conta de nós, do nosso íntimo, e vamos nos sentindo renovados interiormente. Agora que já recebemos essas bênçãos, podemos também exercitar a caridade moral, vibrando pelos outros irmãos. Deixemos vir na nossa mente aqueles irmãos que conhecemos, que estão sofrendo com uma enfermidade física ou espiritual, com depressão, com ansiedade. E vibremos pela sua melhora íntima. Trazemos também o pensamento às nossas famílias, no nosso lar, rogando também o amparo para o equilíbrio doméstico. É na família que ocorre o cadinho das provações. Busquemos esse amparo a todas as nossas famílias. Aos irmãos que sofrem nos hospitais,
estado. Que eles possam seguir firme, confiantes na sua jornada evolutiva, juntamente com sua família. Que possam ter um bom retorno aos seus lares, seu lar, e todos os irmãos aos seus lares também. Desejamos uma semana iluminada de boas ações, de prática no bem, e agradecemos a presença de cada um neste momento. Que assim seja.